E aí galera, tudo jóia? Meu nome é Anderson, mais uma vez estou aí com vocês para nós tirarmos algumas dúvidas com relação ao uso da língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre as relações expressas pelas preposições. Aí vocês vão me perguntar, por que é importante saber a relação expressa pelas preposições nas frases? Exatamente porque a partir do momento que você sabe a função das preposições nas frases, você consegue interpretar a frase melhor. Normalmente, interpretação de texto cai muito em vestibular e, embora possa parecer algo simples, no momento em que você tem que fazer uma questão de múltipla escolha e interpretar, se vocês não tiverem essa matéria em mente, bem compreendida, vocês não conseguem fazer a interpretação correta, ok? Então, para quem não sabe, as preposições são palavras de sentido vazio, podendo algumas delas conter uma vaga noção de lugar e tempo. Na frase, elas podem exprimir diversas relações, como por exemplo, assunto. Se eu disser para vocês, nós adoramos conversar sobre política. A preposição sobre me dá a ideia de assunto, porque quando eu falo sobre política, eu estou me referindo a assunto. Ela também pode estabelecer a relação de causa. Se eu disser para vocês a seguinte frase, aquela criança morreu de fome. Criança morreu, o que causou a morte? A fome. De fome. Então, a preposição de está ligada à fome, que me dá a ideia de causa. Portanto, a preposição de estabelece a ideia de causa. Estou tremendo de medo. Estou tremendo é a consequência. De quê? De medo. Medo é a causa. De medo. O medo está ligado à preposição de. Portanto, a preposição de, nesse caso, também estabelece a relação de causa. É muito importante que vocês aprendam a analisar isso de uma maneira apropriada para que vocês possam fazer isso naturalmente, ok? As preposições também podem estabelecer a relação de companhia. Se eu disser para vocês, minha mãe jantou com sua irmã, eu tenho a preposição com. Me dá a ideia de companhia. O que é companhia? De estar junto, ok? E é exatamente por isso que ele exerce essa função. Um outro caso típico de relação que a preposição pode estabelecer na frase é a de especialidade. Se eu disser para vocês, meu tio formou-se em engenharia, preposição em, está ligada à palavra engenharia. Exatamente por isso que me dá a ideia de especialidade. Poderia dizer que meu tio formou-se em letras, que meu tio formou-se em química, ok? Então eu estou dando a ideia de especialidade, ok? As preposições também podem estabelecer a relação de direção ou destino. Se eu disser para vocês, olhe para frente, siga por aqui, olhe para frente, para preposição, frente dá ideia de direção, ideia de destino, siga por aqui, por preposição, aqui dá ideia de direção, ideia de destino, ok? Pode também estabelecer a ideia de fim ou finalidade. Se eu disser para vocês, trabalha para manter seus luxos, trabalha com a finalidade de manter seus luxos, a fim de manter seus luxos. Aí eu posso perceber que me dá a ideia de propósito, a ideia de intenção, ok? E é exatamente por isso que o para, que é a preposição, exerce a função de fim ou finalidade, ok? Preposição também pode exercer a função de falta. Na seguinte frase, ela estava completamente
preposição sem. A preposição sem dá a ideia de ausência, de carência, de necessidade. E é exatamente por isso que ele estabelece essa relação de falta. As preposições também podem exercer a função de instrumento. Se eu disser assim, que ele feriu-se com a própria faca. Com é preposição. Feriu com o quê? Faca. Com está ligado diretamente à palavra faca. Então, dá a ideia de instrumento. Poderia dizer que ele feriu-se com a espada, feriu-se com o revólver, ok? E aí me dá a ideia de instrumento. Pode também estabelecer a ideia de lugar. Se eu disser para vocês, moro em Fortaleza, a preposição em está ligado ao local, Fortaleza. Moro em São Paulo, ok? Como está ligado diretamente ao local, exatamente por isso que me dá a ideia de lugar. As preposições também podem estabelecer a ideia de meio. Então, se eu disser para vocês que eu viajei de carro, de avião, de moto, de ônibus. O de está ligado diretamente a carro, avião, moto, ônibus. Ou seja, o meio ao qual eu estou ligado, eu viajei, eu me transportei. Então, exatamente por isso que ele exerce a função de meio. Se eu disser para vocês também um outro exemplo diferente desses, andar a cavalo. Quer dizer, não foi de nenhum meio motorizado. Foi a cavalo. Andou a cavalo. Preposição a está ligado a cavalo. Então o meio foi transporte animal. Ok? As preposições também podem exercer função de modo ou conformidade. Se eu disser para vocês, trajava a moderna, vocês podem perceber aí que a preposição a está ligada à palavra moderna, ou seja, um modo, de uma maneira moderna que a pessoa se trajava. Ou se eu disser para vocês aí, decidiram escolher por sorteio, é exatamente o modo que foi feita a escolha. Então, a preposição por exerce a função de modo, ok? As preposições também podem exercer a função de oposição. Se eu disser assim que ela falou contra nós, eu tenho a preposição contra. A preposição contra nós, ela dá a ideia de oposição, ok? Pode também dar a ideia de posse. Quando eu falo em posse, eu quero me referir à propriedade, a algo que me pertence. Então, se eu disser para vocês, vi a moto do seu irmão, a preposição do seu irmão indica que a moto é dele. Então, dá a ideia de posse. Também, ela pode me transmitir a ideia de matéria. Se eu disser para vocês, meu irmão construiu uma casa de madeira, a preposição de está ligada diretamente à palavra madeira, que dá a ideia de matéria. Ou se eu disser para vocês, ela recebeu um anel de ouro, a preposição de está diretamente ligada à palavra ouro, que dá a ideia de matéria, ok? As preposições também podem estabelecer a ideia de origem. Se eu disser para vocês, descendia de uma família extremamente rica, a preposição de está ligada a uma família extremamente rica. Quer dizer, essa é a origem, e exatamente por isso que me dá a ideia de origem. Ou seja, origem é o ponto inicial, de onde vem, a procedência, ok? As preposições também podem estabelecer a ideia de tempo. Se eu disser para vocês, viajei durante as férias, eu tenho a preposição durante, que está ligada diretamente às férias. E é exatamente por isso que me dá a ideia de tempo, que foi um determinado momento em que aquilo aconteceu, ok? Temos também
preposições que dão a ideia de autoria. Se eu disser para vocês, esta música é de Justin Bieber, eu tenho a preposição de, que está ligado diretamente a Justin Bieber, que é o cantor, que é o autor da música. Então, exatamente por isso que ele dá a ideia de autoria, que quem foi o autor ou o criador de algo, ok? Agora, também, as preposições podem estabelecer a função de conteúdo. Se eu disser para vocês que ele tomou 3 copos de vinho, a preposição de está ligada diretamente à palavra vinho. E nesse caso, a preposição de exerce o mesmo significado de com, que seria 3 copos com vinho. E exatamente por estar ligada à palavra vinho, dá a ideia de conteúdo, ou seja, de algo, ok? Agora, as preposições também podem estabelecer a função de preço. Se eu disser para vocês, a casa foi vendida a R$500 mil, ou a casa foi vendida por R$500 mil, eu tenho a preposição a ou a preposição por, que está ligada diretamente ao valor, que é R$500 mil, e exatamente por estar ligada ao valor, ela estabelece a ideia de preço, ok? Isso é muito importante, embora os exemplos que eu tenha passado para vocês são super simples, mas eles são de grande valia para que vocês possam interpretar as questões de múltiplas escolhas no vestibular. É lógico que elas vêm com pegadinhas, é lógico que elas vêm com palavras semelhantes, vêm com palavras sinônimas, para que vocês possam fazer a análise. Mas você sabendo essa teoria, vocês conseguem interpretar as questões perfeitamente. Valeu? Essa então era a dica que eu tinha que passar para vocês. Muita paz, é isso aí.